Pega a tua Bíblia. Abra ela no Evangelho de João. Pode acender a luz, por favor. Evangelho de João, capítulo 14. Glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo 14. Glória a Jesus. Se você achou, diga eu achei. Diz assim: glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus está discursando com os discípulos, está conversando com os discípulos. E ele está dizendo: olha, vós sabeis o caminho para onde eu vou. Mas um dos discípulos, chamado Tomé, pega a palavra e diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Tinha um desligado. Sempre tem um desligado, né? Sempre tem um desligado no meio, um que não conecta. Jesus responde para ele: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: olha outro. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros, ainda por um pouco de tempo, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui. Tome o seu assento. Queridos, um texto extenso pela qual nós lemos, mas um texto que precisa ser conhecido de todos nós. Um texto que precisa ser real e vivo dentro de nós. Nós estamos vivendo dias, e talvez seja um pouco repetitiva a minha fala, mas eu acredito que seja um tanto quanto necessária. O texto que lemos, Jesus está falando com os discípulos. E nessa conversa, Tomé se levanta dizendo que não sabe para onde está indo e muito menos qual é o caminho. E nós estamos falando, atenção aqui, e nós estamos falando de alguém que estava caminhando todos os dias com Jesus, sim ou não? Em seguida, Jesus está falando do Pai e Filipe pergunta: mostra-nos o Pai.
E a resposta de Jesus foi: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês. Há tanto tempo eu estou falando. E você ainda não conhece o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. E aí perceba, queridos, que não distante de nós, 2 discípulos que estavam caminhando e não estavam entendendo o que estava acontecendo. E pode ser que hoje no nosso meio tenham pessoas que estão aqui e vão sair sem saber o que está acontecendo. Para a gente conhecer o que o céu quer trazer para nós, a gente precisa se desprender da terra. E eu já falei com Deus, eu falei: Deus, a chuva está desatentando as pessoas, dá uma segurada aí, por favor. Porque a gente acaba, irmãos, no corre do dia, da hora, a gente se desvincula daquilo que o céu está querendo trazer para nós e nos aprisionamos à terra. Eu olho para aquilo que estávamos falando aqui agora da sarça, e eu vejo que quando Deus ele quer falar algo, sempre ele vai se manifestar de alguma forma sobrenatural, que é para atrair a nossa presença. Queria eu que ele acendesse uma chama de fogo aqui agora para tu ficar vidrado aqui e não desatentar para outro lugar. Aleluia. Irmãos, a gente recebe de Deus a quantidade de espaço que a gente abre para receber dele. Ele tem tudo para derramar. Só que o tudo só vai caber no espaço que tu abrir. Se não tiver espaço, não vai cair nada. Tá gravando? Eu tô igual o pastor, não gosto desse negócio. Vou ficar com esse negócio aqui, pra gente não esquecer que Nova Iguaçu faz parte da nossa vida. Nova Iguaçu está recebendo poder pela palavra, amém? Você crê? O corre da vida, irmãos, nos tira de parar para ouvir, nos tira de parar para entregar, nos tira de parar e desacelerar. E a conversa aqui é linda demais. A conversa aqui é linda demais. Jesus está dizendo para os discípulos: eu vim revelar o Pai. Então tudo que eu faço conforme o Pai me ordena. Então cada cura que eu manifesto é o Pai se revelando. Cada palavra que eu libero é o Pai se manifestando. Tudo que eu faço é o Pai se revelando e se manifestando através de mim. E aí o que nós precisamos é só dar atenção à palavra. Se inclinar para entender. E Jesus ele vai discorrendo. E ele vai dizer que aquele que o ama guarda o quê? A palavra. Então perceba que Jesus ele vai trazer uma correlação, que amar não é apenas de palavras. Jesus ele vai trazer um ensinamento para nós e ele vai dizer: quem me ama. E por que nós vivemos em um mundo, irmãos, que hoje não discorre amor e não se derrama amor? Porque durante a trajetória da vida, o amor ele vem se esfriando. E as pessoas elas não vêm conhecendo o que é amor. As pessoas se relacionam, mas não se relacionam em amor. Porque Jesus ele vai dizer: quem me ama, guarda a minha palavra.
E aquilo que não procede de Deus e não vem de Deus, não tem como dizer que é amor, porque Deus é a fonte do amor. Então Jesus está dizendo: aquele que está conectado em mim, guarda a minha palavra, está conectado à fonte de todo o amor. Então isso vai nos fazer entender que se a nossa vida não estiver conectada com a palavra, entender qual é o mandamento que Ele tem para a nossa vida, o amor do Pai não se manifesta a nós. E é por isso que a gente vê tantas pessoas abrindo mão das outras. Porque, na verdade, quando chega o dia mau, o dia do confronto, quem não ama, não suporta. Mas quem ama, permanece. Nem está no contexto aqui, mas eu vou abrir esse aspas aqui. Pedro olha para Jesus, e quando Jesus está próximo de ser crucificado, Pedro fala: Senhor, não vou permitir que o Senhor passe por isso. Não vou permitir, Senhor, que tu passe por esse momento de dificuldade. Vem a palavra do confronto. Pedro, ele chamou de Pedro? Foi um confronto para Pedro, sim ou não? A palavra foi dura, sim ou não? Foi dura. E sabe o que eu aprendo? Que quem ama tem palavra dura. E quem ama permanece diante da palavra dura. Então relacionamento não é feito de açúcar. Relacionamento é feito de palavra amarga. É feito de palavra dura. E é nessa palavra que o amor do Pai se revela. Aleluia. Pedro foi forjado na palavra dura. Mas ele arredou o pé? Não. Ele até negou. Ele até negou com a fala, mas ele não negou com o coração. Não pegou? Pega isso aqui. Existem momentos da nossa vida que os nossos sentimentos, eles estão aflorados pelo ambiente que está nos pressionando. E aí, às vezes, falamos coisas porque o ambiente está nos pressionando a falar. Mas o coração, a motivação, é o que define se eu fico ou se eu vou. Ele negou com a boca, mas permaneceu com o coração. Tanto permaneceu com o coração que Jesus cruza com ele e olha para ele. E Jesus é conhecedor de todas as coisas. Mas ele permanece. Pedro, tu me ama? Ei, só quem permanece diante da palavra dura e da palavra do confronto avança no chamado de Deus. Irmãos, não tem chamado que se nasça diante de uma palavra doce. Todo chamado, ele vai ser nascido de uma palavra dura, de um ambiente de dor. Porque Jesus cumpriu a palavra e o propósito num ambiente de dor. E a gente não é melhor do que ele em absolutamente nada para ser diferente. Jesus está falando aqui, ele está falando de amor. Ele vai discursar aqui em João capítulo 14 e ele vai falar de amor. E eu queria que você olhasse para dentro de você e você se perguntasse, ou você olhasse para dentro de você e sentisse, ou sentisse ou se perguntasse: você se sente amado de Deus? Eu quero que você pense se você se sente amado por Deus.
Queria que você olhasse para você em algum momento e você pensasse: Deus me ama? Ou você pensasse: não, nessa trajetória de vida não é possível que Deus me ame vivendo essas coisas que eu vivo. Você não precisa responder, precisa levantar a sua mão. Mas talvez em algum momento você possa ter duvidado do amor de Deus. Possa ter duvidado de que Deus, Ele ama a sua vida. Que você não perceba esse amor. Mas a questão, e a gente vai ler bastante versículo hoje, agora vai quase virar um estudo bíblico. Porque eu não ia gravar os versículos todos, então tive que escrever. Então, para escrever, a gente vai ter que ler. E às vezes, irmãos, a gente criou uma mentalidade acerca do que é o amor de Deus, ou a gente teve uma família desconstruída e a gente nunca conheceu o que realmente é o amor de Deus. Quando é que a gente começa a sentir amor? Pelo instinto natural de quando a gente nasce, pelo nosso pai e pela nossa mãe, sim ou não? É ali que a gente vai descobrindo o amor, quando nós somos gerados. Não é nem quando nasce, é quando a gente está aqui ainda. Quando é um grão de açúcar, quando vai sendo uma azeitona, vira o tamanho de um morango, depois vira um limãozinho. Neném tá que tamanho? Moranguinho? Limãozinho, bonitinho. Mas já está amado. Já é amado, sim ou não? E nós vamos aprender, queridos, que a verdade é que na forma humana de se ser e de se existir, tem crianças que são geradas sem amor, sim ou não? São geradas debaixo de rejeição. Não estava esperando, não quis. Seja por qual motivo, como eu estava vendo o filme ontem. Viu o filme? Ainda não? Vê o filme. E o cara estava no auge do sucesso. E a namorada diz... Eu disse esposa, eu disse namorada. Então esse é o problema, às vezes, de atropelar a vida. Porque você precisa escolher que ambiente e que tempo que você quer viver. Porque talvez uma coisa atropele a outra. Estava namorando, mas fazendo coisinha, fazendo coisa errada. Suscetivelmente, pode ser que isso aconteça. E aí o cara está no auge de expandir o seu sucesso, de crescer profissionalmente. A namorada aparece grávida e para ele aquilo era a destruição do seu sucesso. A mente dele não estava projetada e ele não foi ensinado para lidar com aquela situação, porque ele poderia lidar com as duas coisas, mas ele não foi programado, porque nós não fomos programados para pular etapas da vida, fomos programados pelo Senhor para cumprir em cada tempo a sua fase. E aí o que acontece? Ele vai viver a vida, cresce profissionalmente, mas uma criança está sendo gerada e rejeitada pela paternidade. Automaticamente, quando essa criança nascer e ela começar a entender e perguntar pelo pai, aqui dentro, o amor não está resolvido. Mas a mãe ama, irmãos. Se Deus fez pai e mãe, todo filho precisa de pai e mãe. Não tem suprimento. O amor da mãe supre, não supre. Amor de mãe é amor de mãe. Amor de pai é amor de pai. Amor de irmão é amor de irmão. Amor de avó é avó e de avô é avô. Claro que tem mães que acabam criando seus filhos sozinhas, porque os pais abandonam.
O outro dia eu vi uma outra série, que foi a mãe que abandonou. A mãe não quis a menina. O pai que teve que criar. E aí você percebe, seja ausência de pai ou de mãe, a criança nasce e cresce desconstruída. E é por isso que nós que estamos aqui, temos a palavra de Deus como destino para a nossa vida. Eu não sei aonde a sua vida está se enquadrando, mas eu sei que o Senhor, Ele tem resposta para a sua vida hoje. Ele tem direção para a sua vida hoje, tem destino para a sua vida hoje. Então a verdade é que às vezes nós não conhecemos a forma correta de amar. E um dos atributos de Deus, que é a qualidade positiva de alguém ou de ser, e nesse caso de Deus, o atributo de Deus é o amor. E aí a gente vai perceber, bota aí João 3,16. Claro que é um texto que todos nós conhecemos, mas vou botando aqui, que fica mais fácil para a gente ir entendendo o que o Senhor quer falar conosco. Aleluia. É, neném. Tem coisas na vida de criança que só a mãe resolve. Mas tem coisas na vida de criança que só o pai pode fazer. Eu tive um pai presente e ausente. E por consequência de um pai presente e pai ausente, a minha mãe era presente, mas ausente. Você vai entender no decorrer da mensagem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus fez o quê? Amou quem? Que deu o seu filho. E aí é interessante que o texto que estamos lendo tem hora que meu cérebro dá uma coisa, aí eu vou reavaliar aqui o que eu escrevi. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê um filho único ser entregue por um pai, sim ou não? Ele só é filho porque ele tem para que todo aquele que nele crê, para todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida. Então percebe uma coisa, queridos. Deus, Ele ama o mundo inteiro, que Ele entrega Jesus na cruz do Calvário para manifestar e para revelar o seu amor. Mas o interessante, que só não perece e tem vida eterna aqueles que acreditam. Então a questão do amor de Deus para a humanidade, a compreensão que a gente precisa ter do amor de Deus para a eternidade, esses dias eu estava aqui falando sobre isso na escola bíblica, é entender que o Senhor, Ele amou o mundo inteiro. Que Ele entrega Jesus na cruz do Calvário. Mas a sua manifestação é para quem crê no Filho. A sua manifestação é para quem guarda a palavra do Filho. A sua manifestação é para quem tem relacionamento com o Filho. E aí é por isso que o mundo está em crise. Diante das coisas difíceis que estão acontecendo, diante das atrocidades que estão acontecendo, alguém pergunta: onde está o amor de Deus? Aonde Deus está que não está vendo isso? Aonde Deus está que não está dando livramento ou cuidando? O amor de Deus está revelado no Filho entregue na cruz do Calvário. Então só não perece e só tem vida eterna quem entende a palavra que o Filho dá. Percebe isso?
A questão é a fé que nós temos no Filho. O amor de Deus nos envolve quando nós obedecemos e vivemos a palavra do Filho. E era por isso que ele estava dizendo para Filipe: Filipe, eu estou com você andando aqui, você não entendeu o propósito ainda? Filipe, eu estou caminhando, eu estou falando, eu estou curando, eu estou libertando, e você ainda não viu o Pai. Será que eu faço isso sozinho, Filipe? Será que eu faço isso por mim mesmo? Não, por mim mesmo eu não tenho poder, por mim mesmo eu não tenho amor, por mim mesmo eu não tenho palavra. Tudo que eu tenho é porque o Pai está comigo. E aí a questão é: eu conheço o amor de Deus? Eu provei o amor de Deus? Por que eu não vivo? Ou por que eu não me sinto amada? Por que eu me questiono acerca se Deus me ama ou se Deus não me ama quando eu estou vivendo dias difíceis? Por quê? Nós precisamos entender algo, querido. E o Senhor, Ele quer nos amadurecer nessa área. Entende uma coisa? Jesus, Ele disse exatamente assim: no mundo tereis o quê? Mas tende. A gente não pode, no dia da aflição, duvidar do amor de Deus. No dia da nossa dor ou da nossa dificuldade, eu não posso duvidar do amor de Deus. Eu tenho que duvidar é da fé que eu estou deixando de existir no dia da minha aflição. Porque o dia da minha aflição é o dia que eu tenho que estar mais íntimo. O dia da minha aflição é o dia que eu tenho que estar mais perto. O dia da minha aflição é para eu mostrar confiabilidade. O dia da minha aflição é exatamente o dia que eu preciso provar ao Senhor que eu suporto todas as coisas por amor a Ele. Ou servimos ao Senhor somente por aquilo que Ele pode nos oferecer? Estamos em Deus somente pelas bênçãos ou pelas dádivas? Ou estamos com Ele porque amamos? Oh, meu Deus. E durante um longo período de tempo e até os dias de hoje, muitos pais confundem. E confundem a cabeça dos filhos. E aí às vezes a gente tem uma imagem deturpada da paternidade de Deus. Porque o pai que tivemos na terra não nos ensinou o que é o amor de pai. E aí tem um cara que eu esqueci de anotar o nome dele aqui. Ele escreve um livro. Que ele fala sobre as 5 linguagens do amor. E aí nós vamos falar hoje dessas 5 linguagens de amor. E quando eu me deparei dessas 5 linguagens de amor, eu fui percebendo, queridos, como ao longo das vidas a gente é amado, mas por não saber o que é amor, a gente não se sente amado. Porque nós temos uma ideia acerca do que é amor. Ou nas crises emocionais existentes dentro de nós queremos ser preenchidos de uma forma e às vezes somos preenchidos de outra, mas na necessidade pela qual nós acreditamos que precisávamos não somos, então ignoramos a que somos e somos infelizes. Porque não foi da forma que nós imaginávamos que deveria ser. Tá dando para entender? Tá ficando claro? Tá embolado? Não? E eu queria que você lesse aqui, certo, né? Lesse aqui comigo. Coloca aí
João 15, verso 12 e verso 13. Não tem uma ordem exata. A verdade é que a gente acha que amor... Fala a verdade para mim. A gente acha que o amor só é concedido através do abraço e do beijo. Sim ou não? Ninguém vai querer levantar a mão, né? Não vai rolar dessa forma. Ninguém vai querer se expor para achar que é, né? Então, deixa quieto. Deixa quieto. Deixa eu caminhar para ali. João 15, verso 12 e verso 13 diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus. Então o texto que lemos, Jesus está dizendo: ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus. Então Jesus aqui, ele está usando uma forma de amar pela palavra afirmativa e chamando eles de amigos. Então isso vai nos fazer entender que a forma de relacionamento, de ser amigo, é uma forma de amar. Quando eu decido ser amigo de alguém, quando eu decido ser companheiro de alguém, quando eu decido ser leal a alguém, quando eu decido emprestar meu ombro para alguém, quando eu decido ser cofre de alguém, eu estou liberando para aquela pessoa uma palavra de afirmação. Eu sou tua amiga, Sara. Eu sou tua amiga, Carlos. E quando eu libero a palavra de amizade, isso é uma linguagem de amor. Porque mais do que dizer eu te amo, é o companheirismo. E era sobre isso que Jesus estava dizendo: olha, quem tem maior amor do que este? Eu entreguei a minha vida por vocês, meus amigos. Então, às vezes, e é bem verdade, que a gente sempre espera, no final de uma conversa, um eu te amo. Num domingo como esse, alguém parado na porta para dizer eu te amo. Nós sempre esperamos a palavra do eu te amo. Só que o eu te amo, ela às vezes vale menos do que a palavra afirmativa do companheirismo, da presença. Entende isso? E eu fui escrevendo e agora... Gênesis capítulo 1, verso 15. Eu atropelei, eu li primeiro o outro e era esse, mas amém. Gênesis 1, 15. Não, errei feio, peraí. Fui achar no cérebro, anotei. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa, conforme a nossa, domine sobre os peixes, sobre as aves dos céus. Já falamos bastante desse texto aqui na igreja. E enquanto eu lia sobre essa questão da palavra de afirmação, e eu gosto desse texto e eu quis trazer ele para a nossa vida, para nos fazer entender, queridos, que nós tivemos um princípio em Deus, e Ele liberou uma palavra afirmativa sobre nós: façamos o homem a nossa. E aqui, você precisa entender nessa trajetória da sua vida, talvez na desconstrução familiar que você viveu, que antes de você ser imagem do seu pai e da sua mãe, você é a imagem de Deus. Foi Deus que te criou. Foi Deus que te formou.
Foi Ele que decidiu, Lenita, pela sua vida. Foi Ele que decidiu, Lohane, pela sua vida. Foi Ele, Maicon, que decidiu pela sua vida. Então, antes que o meu pai e a minha mãe pensassem em me ter, pensassem que eu viesse a existir, já existia um Deus no céu, que Ele já tinha um propósito para a minha vida. Então, se na minha trajetória deu errado, se na minha trajetória eu não fui amada, se na minha trajetória algumas coisas não aconteceram da forma que deveria acontecer, eu preciso olhar para essa palavra e entender a minha vida. Quando eu cheguei no ventre, antes do meu pai e da minha mãe, ela tinha um propósito e tinha um Deus no céu, olhando em conjunto e dizendo: vamos fazer a Niandra, vamos formar a Niandra, vamos fazer com que ela exista. Então nessa noite, antes de você chegar no ventre da tua mãe, antes que você estivesse lá dentro, amada ou rejeitada, amado ou rejeitado, tinha um Deus liberando uma palavra afirmativa para você, dizendo: primeiro é a minha imagem, primeiro é a minha semelhança, primeiro vai parecer comigo. Entende isso? Entende isso, moço de preto, de blusa preta? Entende? Antes de você chegar no ventre da tua mãe, antes de você viver toda a história que tu viveu até aqui, antes de tudo isso que tu viveu, antes de tu chegar, e quando tu chegou lá no ventre, tinha um projeto. E estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo dizendo: vamos fazer ele. Mas não é a imagem do Pai, não é a imagem da mãe. Primeiro é a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E é essa palavra de afirmação que a gente precisa desconstruir, que a gente precisa anular, que a gente precisa rejeitar. Toda a falta de paternidade, toda a falta de maternidade, toda a falta de amor, da existência de amor dentro de nós. É essa palavra que você precisa ministrar hoje, essa madrugada e amanhã sobre a sua vida. E é essa palavra que você vai começar a dizer para a tua alma, quando ela começar a querer te inquietar, quando ela começar a querer te perturbar, quando você estiver vivendo teus momentos de conflito, você vai dizer: ei, existe um Deus. Eu tenho um pai e eu pareço com ele. Pareço com ele. Eu pareço com ele. E ele me formou. E da formação a gente vai falar daqui a pouco. Então olha para esse teu vizinho e diga para ele: o pai tem uma palavra afirmativa ao teu respeito. Pergunta para ele: vai continuar dando crédito ao mentiroso teu inimigo, dizendo que você não é ninguém ou que você não é amado? Esses dias são dias que você vai rejeitar a palavra do teu adversário. Esses dias são os dias que você vai entender essa palavra para rejeitar a palavra do teu adversário. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso 17. Oh, Jesus, a hora. Eu estou na introdução da mensagem, gente. O relógio vocês guardaram, né? Então vocês nem sabem de nada. Misericórdia. 2 Timóteo 3,16. Por que parou de tocar? Está tocando? Deus forjou no vento para tocar na minha mensagem. Deus falou: um toca, um prega, um dirige. É outra dança. Até que o Senhor venha. Toda a escritura é divinamente inspirada. É divinamente proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça.
para que o homem de Deus seja perfeito. Para que o homem de Deus seja o quê? Não, coisa errada, não. Seja o quê, gente? E aonde está que o homem não pode ser perfeito? Está pegando já? A ausência da palavra não nos permite ser perfeito, mas a contínua da palavra nos torna perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Coloca aí Isaías 41:10. Eu disse que era quase um estudo, né? Não temas, porque eu sou contigo. Será que o não temas que eu sou contigo é suficiente? Sabe, irmãos, às vezes a gente se avoluma nas tribulações da vida, porque a gente não aplica a palavra da afirmação de Deus sobre nós. Porque se nós conhecermos a palavra afirmativa de Deus sobre nós, o inimigo não nos vence, o inimigo não nos atropela, o inimigo não nos abate, o inimigo não tem poder sobre a nossa vida. E aí o texto está dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Jeremias 31:3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei. Por isso, com benignidade, te atraí. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Que a forma dele amar os seus filhos, a forma dele nos amar, é a sua palavra afirmativa a respeito de quem nós somos. E é por isso que nós precisamos conhecer a palavra sobre o que nós somos. E que o não temas seja suficiente. E que o amor com que Ele nos amou e nos atraiu seja suficiente para nos preencher quando temos uma família, uma paternidade, uma maternidade desconstruída. Porque o que nós precisamos entender é que nós que estamos aqui fomos alcançados e atraídos pelo seu amor. E pode ser que o seu pai, a sua mãe, a sua família não tenha sido ainda revelado ou não tenha se permitido ainda ser atraído. Então é você que será a fonte de cura e de libertação, porque você está aqui entendendo que há uma palavra afirmativa da paternidade de Deus para você. Irmãos, se você não entender que Deus primeiro precisa ser suficiente, mais do que todas as demais pessoas na sua vida, você sempre vai mendigar a presença e o amor de alguém. Entende isso? Nós somos bem resolvidos na nossa vida quando nós entendemos o preenchimento e a prioridade de quem Deus é em nós. Se nós não entendermos quem Deus é dentro de nós, nós nunca vamos entender quem ninguém é na nossa vida. Amém? Até aqui? Então olha para esse teu vizinho e diga para ele a forma com que Deus te ama
é afirmando nele quem você é. Segunda linguagem de amor. Lucas capítulo 5, verso 29. Lucas capítulo 5, verso 29. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Estavam com eles à mesa. Levi ofereceu um grande banquete para atrair Jesus, para estar sentado a Lucas 10, 39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de, ouvia a sua palavra. Segunda linguagem de amor é quando Cristo, ele se permite ao tempo de qualidade que você quer liberar e participar com ele. O tempo que a gente separa para gastar com Cristo é o tempo que a gente separa para para estar com o nosso Pai. Irmãos, a paternidade de Deus é algo que precisa ser revelado no íntimo, como a sarça que queimou e não se consumiu, e Moisés conseguiu ouvir a voz que saía de dentro dela. A paternidade é algo que você precisa decidir querer alcançar de Deus. A presença de Deus é algo que você precisa desejar e querer conquistar. Não por um ambiente de religiosidade, não por um ambiente que nós estamos numa conferência, mas literalmente construir um relacionamento de intimidade com Ele. Porque se nós não aprendermos a construir tempo de qualidade com Deus, nós não vamos conhecer a profundidade do seu amor e não teremos construído dentro de nós e suprido dentro de nós as necessidades que a nossa alma tem e exige de nós. A nossa alma exige sentimentos, a nossa alma exige resposta, os nossos sentimentos exigem resposta do outro. E se nós não tivermos tempo de qualidade com Deus, ninguém vai suprir o que a gente precisa, ninguém vai dar o que a gente precisa, porque ninguém é suficiente o tempo inteiro para nós. O Felipe nunca vai ser suficiente para as exigências dos sentimentos que a Eliza tem. Mas se ela for bem resolvida, no tempo de qualidade dela estar com a presença do Pai, com a presença do Filho, com a presença do Espírito Santo, Ele vai preencher tanto o tempo dela, vai preencher tanto o interior dela, que o Felipe não precisa fazer mais nada? Não. Que o Felipe fizer vai ser suficiente para satisfazer ela. Conseguem entender isso? E a gente está vivendo um tempo que não é um tempo de qualidade. Não, pastora, não. Se alguém consegue gastar 40 minutos vendo TikTok e não consegue gastar 40 minutos orando, o seu tempo não está sendo de qualidade. Não está. E aí é por isso que a gente tem
e está vivendo hoje um índice de uma crise que os seres humanos estão vivendo, de necessidade, de ausência do outro, cobrando do outro, buscando do outro. Irmão, tudo que a gente sente necessidade mais é a ausência de Deus dentro de nós. Porque a nossa vida, ela vem de Deus. A nossa vida precisa estar conectada em Deus. E eu não estou aqui isentando ninguém, irmãos, de amar o outro, nem de dar amor para o outro, não. Pelo amor de Deus, hein, William? Pelo amor de Deus, hein? Mas eu estou dizendo que nós precisamos ser seres individuais bem resolvidos. Que não exige do outro, mas que dá outro. Porque na proporção de que eu sou cheio, na proporção de que eu sou transbordante, quando eu me conecto com o outro, não há uma troca e não há literal, não é uma troca, não há uma exigência de preenchimento, há uma troca de transbordar. A Jéssica e o Michael não tem que trocar exigências. Não, eles têm que transbordar de amor quando se encontram. Entende isso? A gente exige do outro aquilo que a gente está vazio. E às vezes a gente está exigindo do outro aquilo que nem a gente está oferecendo para o outro. Sim ou não? Aí o Senhor está dizendo para nós. E Ele está nos ensinando que quando Levi proveu a mesa do banquete, ele se assentou para gastar tempo com quem precisava, com quem chamou por ele. Quando ele entrou na casa de Maria e Marta ficou lá perturbada querendo fazer comida, eu ainda vou achar um argumento de defesa para Marta, gente. Eu fico com... Não tem, não. E é verdade que eu não achei ainda. E se eu achar, então eu vou criar heresia, né? Nunca tinha parado a pensar desse jeito. Olha cá. Marta estava lá aos pés, gastando tempo. Não, peraí. Maria estava lá gastando tempo. Tempo de quê? De qualidade. Ela naquele momento ali, era tempo dela com Jesus. Eu não estou preocupada com a louça. Eu não estou preocupada com a comida. Eu não estou preocupada com o que tem que fazer. Já fiz a minha parte cedo. Vai que Maria é daquelas da Testemunha de Jeová, que acorda às 5 para deixar a casa arrumada para sair para a rua. As Testemunhas de Jeová só pode ir para a rua se tiver com tudo organizado em casa. Elas deixam o almoço pronto. Mas as irmãs crentes têm que aprender isso com as irmãs da Testemunha de Jeová. Só pode sair para visita se a casa estiver em ordem. Aí pegou, gente. Olha cá. Maria estava exercendo tempo de qualidade. Sabe o que Deus está querendo nos ensinar nessa conferência, nesse dia de domingo? Amanhã é um bom dia para recomeçar a organizar o tempo da tua vida, para que você gaste tempo de qualidade. Irmãos, eu não estou dizendo que você não pode ver TikTok. Nem vou perguntar quem tem conta. Estou dizendo que você não pode usar uma rede social, que você não pode ver uma série, que você não pode ver um filme. Não estou falando dessas coisas. Eu estou falando que essas coisas, elas têm que ser organizadas para não tomar o tempo de outras. Tempo de qualidade. Se você não gasta 30 minutos para ouvir a parafernália toda que a tua mulher tem para falar o dia inteiro, se você não tem 30 minutos para ouvir ela, mas tem 30 minutos para ver televisão, teu tempo de qualidade está errado. É 15 da televisão e 15 da mulher. Tá captando? 15 é pouco, amor? Eu tô melhor. Eu tô boa, nem tô falando muito, irmão. Tô uma benção. Aleluia. Se você tem de sobra quando chega do trabalho 1 hora, você tem que separar essa sua 1 hora para a esposa, para o filho, para você e para Deus.
Não adianta também, irmãos, em questão de tempo de qualidade, vamos entender isso aqui, querer gastar tudo na presença de Deus. Porque o Pai veio se manifestar através do Filho. O Filho nasceu numa casa que se chama de José e de Maria, e ali tinha ambiente de família. Então nós precisamos entender que a paternidade de Deus se revela no Filho, mas dentro de um ambiente de uma casa que tem pai e mãe, para saber organizar o tempo que se gasta com cada um. Amém ou não amém? Tinha mais versículo, mas... Terceiro, atos de serviço é revelado em amor. Então, deixa eu voltar aqui no tempo. O tempo de qualidade que você gasta com Deus, ou que você permite Deus gastar com você, revela o nível de amor que você está exercendo para Ele. Entende isso? Na minha infância, eu não tive tempo de qualidade com meu pai. Eu não soube na minha infância o que era ter... Você conheceu, Alex? Tempo de qualidade com teu pai na infância? Conheceu, Maria Eduarda, tempo de qualidade com teu pai na infância? Meu Deus, vou achar um. Você conheceu, Carla, tempo de qualidade com seu pai? Graças a Deus. Conheceu, Lorena, tempo de qualidade com seu pai na infância? Conheceu, Daniel, tempo de qualidade com seu pai na infância? A cara dele é tipo, muita coisa. Eu não conheci um tempo de qualidade com meu pai. Pastor, por que você quer tocar nesse assunto? Meu pai não gerou tempo de qualidade comigo porque ele não aprendeu a ter um tempo de qualidade. E ele não conhecer Deus na trajetória da vida dele, no tempo que eu precisava de um tempo de qualidade, fez com que eu não tivesse um tempo de qualidade. Pegou? Pastor Carlos não teve um tempo de qualidade com o pai dele. Não conviveu nunca uma conversa, um assunto, não teve. Mas ele conseguiu produzir tempo de qualidade com o filho dele, por quê? Porque a paternidade de Deus entrou na vida dele nesse percurso. Então o que Deus está fazendo aqui é organizando a nossa vida para que Gael não sofra a ausência do tempo de qualidade que o Felipe teve quando era pequeno. Estão conseguindo entender? Eu não fui gerada num ambiente que tinha tempo de qualidade. Eu vou emendar tudo aqui, eu estou querendo de tópico a tópico, vou juntar tudo aqui agora e vou falar. Mas eu estava orando essa semana, e eu estava orando porque eu queria fazer uma mensagem organizada, mas vou soltar tudo aqui assim, deixa eu ver o que Deus vai fazer. Queria fazer uma mensagem bonita, fazer uns tópicos. Mas eu estava orando essa semana por essa mensagem, por esse ambiente de paternidade. E eu fui me arremetendo à trajetória da minha vida. E eu me lembro que quando eu me converti, que eu conheci a Cristo, o libertador da minha alma, o restaurador do meu ser. Num dado momento da minha trajetória de vida, lendo a palavra, eu me deparei com a paternidade de Deus. E eu comecei a olhar a vida do meu pai e ver que o meu pai não tinha sido aquilo que eu precisava que ele fosse. Só que quando eu me encontrei com essa palavra, quando eu encontrei com a palavra de Jesus, quando eu entendi o que ele estava fazendo na minha vida, eu olhei para a vida do meu pai e eu olhei com tanto olhar de compaixão e de misericórdia, porque eu comecei a olhar e comecei a perceber que ele não fazia aquilo porque ele queria, era porque ele não sabia uma forma diferente de se fazer. Ele não tinha ensinado qual era a forma de pai porque ele também não teve um pai. Então a humanidade vem de uma desconstrução, e é por isso que nós precisamos ser uma igreja sarada, restaurada no nome de Jesus, para que nós que vemos essa sarça que pega fogo, amanhã
amanhã vamos na casa de alguém, ajudar alguém a construir a sua casa, restaurar a sua família, por aquilo que nós estamos entendendo. Mas aí essa semana, enquanto eu estava estudando, lendo essa linguagem do amor, e eu chorei. Porque a terceira linguagem do amor, a quarta ou a quinta, sei lá qual que é aqui, que eu já não estou mais na ordem, não quero mais olhar nada. E eu chorei porque existe uma linguagem chamada, uma linguagem de amor, que é presente. Presente, coisa. E Jesus, ele foi o maior presente que eu pudesse receber e que eu conheci. Ele é o maior presente da minha vida. Ele é o maior laçarote que eu pudesse ganhar. Ele é a maior caixa mais linda de presente que eu pude ganhar em toda a minha existência. Eu vou fazer 45 anos semana que vem. E nenhum presente que eu ganhe, seja de qualquer pessoa que seja, se compara à grandeza do presente que o Pai me deu, que foi Jesus. Mas você sabe que quando nós não sabemos dizer eu te amo, quando eu não sei dar um abraço, quando eu não sei dar um beijo, que meu pai é desse, até hoje ele ainda é um pouco ogro, sim. Mas essa semana o Espírito Santo me fez me lembrar, quando eu estava lendo, de um ato de presente. E eu comecei a me lembrar, Alex, dos dias que ele chegava bêbado em casa, mas chegava com um monte de chocolate. E ele chamava eu e meu irmão, me sentava e falava: esse é seu, esse é seu. E essa semana eu entendi o quanto eu fui amada na minha infância pelo meu pai. Era a forma que ele encontrou de dizer: minha filha, eu te amo, eu sou ogro, eu não sei falar, eu não sei abraçar. Mas eu fui me lembrando, irmão, parecia um flash na minha mente das vezes que ele chegou bêbado e que ele levava um doce para casa. E aí o Senhor começou a me lembrar das vezes que ele ia para o mercado comprar as coisas, que minha mãe ia para o mercado, que ele dava o dinheiro. Ele nunca teve um abraço firme no Natal, nem no Ano Novo. Mas eu comecei a entender que a gente sentava na mesa para comer e não tinha falta. Então ele me amou, amou minha mãe, amou meu irmão daquela forma. Por que eu entrei já por esse caminho, que eu nem sei mais o que eu quero falar, sem o Espírito Santo para guiar todas as coisas? Porque a gente precisa olhar e entender a construção que o Senhor está querendo fazer em nós para curar a nossa vida e para curar os nossos entes queridos e para curar o teu pai, Sara. Você não depende do amor do seu pai, você depende do amor de Deus. E você está de pé é pelo amor de Deus e não pela ausência do amor dele. E essa é uma noite que nós precisamos nos permitir sermos curados da paternidade ausente que tivemos. Porque eles não fizeram, porque não sabiam. Porque não foram ensinados a fazer. Então nós não podemos olhar para a nossa vida o tempo inteiro e dizer: eu sou vítima porque eu não tive um pai. Eu sou vítima porque eu não tive uma mãe. Eu sou vítima porque eu não tive um incentivo. Eu não tive uma palavra afirmativa. Mas o Senhor nos deu isso. E quando você enxergar esse amor de Deus, você vai perceber que em algum momento alguém te amou sim. Só que a gente fica tão mergulhado na ferida, a gente fica tão escondido nas nossas dores, que a gente não consegue enxergar mais nada além das nossas dores. Eu disse no início da mensagem, o amor de mãe não supre o amor do pai, o amor do pai não supre o amor da mãe. Mas o amor de Deus supre toda a necessidade de amor que há dentro de nós.
Talvez você diga, pastora, você ainda encontrou um flash. Eu ainda não achei nada. Não achou, não? Se você continuar sem achar um flash, eu vou te dar um só, para você amar o teu pai. Qual, pastora? Você. Você, Jéssica. Você. Não me quis, me rejeitou. É alguém que não sabia o que estava fazendo. Deixa eu dizer uma coisa. Perdão não é uma coisa que a gente dá por merecimento. Sabe por quê? Porque quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele disse exatamente assim, Pai. Ele disse quem? Perdoa porque eles sabem o que estão fazendo? Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. O Senhor está dizendo para você, olha para o teu pai, que te rejeitou e fala, ele não sabia o que ele estava fazendo. Talvez o teu pai nem esteja mais aqui. Mas você ainda carrega no teu peito uma dor de algo que você sabe. E ele está dizendo, olha, perdoa. Você vê, o perdão era parte da mensagem de amanhã, mas já veio. Não dá para... Amar não é só beijo, abraço, afago na cabeça. É bom? Mas a vida não é sobre isso. Somente. Entende uma coisa aqui? Eu acho que eu encerro. As 5 linguagens do amor é a palavra afirmativa, a qualidade de tempo, o toque físico, presente, atos de serviço. Vocês estão prestando, estão ligados, né? Eu pulei o atos de serviço, falei do presente e quero fechar no toque físico. Deus, Ele cria todas as coisas pelo poder da sua, Ele emite som. Ele cria pelo som da sua palavra. Mas quando Ele vai criar o homem, Ele faz o quê? Toca. E Ele nos forma. E Ele sopra. Deixa eu dizer uma coisa. Você não entende como o amor. Mas a permissão de Deus na sua existência fez com que o sêmen do seu pai tocasse o útero da sua mãe. Foi um toque. Foi uma liberação. E por mais que a fala da tua existência possa ter causado rejeição, no momento que você estava sendo concebido, estava havendo sentimento, estava havendo amor. Entende isso? O que Deus quer hoje é te despertar a sair desse ambiente de dor
e se permitir ser totalmente preenchido pelo Pai. E ser totalmente preenchido pelo Pai. Porque Deus te ama das 5 formas. Deus te ama com a palavra de afirmação. Deus te ama no tempo de qualidade que você se permite a Ele. Deus te ama no ato de serviço quando Jesus ele veio servir a sua vida. Deus te ama quando entregou Jesus, que é o maior presente, te deu as dádivas que Ele te oferece. E aí são outros versículos que tem anotado ali sobre as bênçãos que o Senhor acrescenta sobre a nossa vida. E qual é o último que eu esqueci? O toque. Acabei de falar. Deus manifestou as 5. A palavra, o toque, o presente, o fato de servir. E a gente poderia caminhar entre vários assuntos em questão de servir, mas eu quero ficar até aqui. Eu queria te convidar a ficar de pé. E eu vou encerrar dizendo assim. Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, século, tempo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Então eu quero concluir essa mensagem dizendo que você só vai resolver as coisas aqui dentro quando você resolver elas aqui. Você só vai resolver a tua área de sentimentos, a tua área emocional, quando você resolver tudo aqui dentro. Se você não resolver aqui dentro, não tem cura aqui para dentro. Ninguém é curado na alma sem que antes venha o pensamento. Então eu quero encerrar com a palavra do apóstolo Paulo. Você precisa transformar a tua mente. Pastora, como eu transformo a minha mente? Pela novidade do Evangelho, pela palavra de Deus. E você precisa atualizar a tua mente acerca da palavra afirmativa de Deus ao teu respeito. Você precisa atualizar a tua mente. É aqui dentro que você precisa atualizar quem você é em Deus. Você precisa entender que você tem um pai e que você é um filho. Para que a presença dele possa tocar na tua mente, para preencher os teus sentimentos e suprir as necessidades emocionais que a sua alma tem. Mas você precisa resolver na sua mente.